Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. E aí, galera? Todo mundo bem? Todo mundo tá feliz? Eu estou lavando roupa pela primeira vez em 2 semanas e meia. Eu estava sem meias. Sem meias de frio já. Eu Palmas para a estava indo Natália. trabalhar com meia de verão. Um frio do cacete nessa caralha dessa terra. -8 e eu indo trabalhar com meia de verão. Porque tava tudo suja. Mas o importante é que depois de 2 semanas e meia você criou coragem de lavar suas meias de inverno. Exato, lavando roupa. Agora tem 3 dias de máquina de lavar rodando para eu conseguir. Aquele vapor, né? Aqui em casa só dá pra lavar roupa, tipo, tem um horário que é mais barato, né? Sempre depois das 11 da noite é mais barato. O problema é eu ficar acordada. Então, eu também, eu já desisti desse negócio. Eu tenho o app da companhia de energia e eles falam, nossa, domingo é mais barato, domingo tô eu lá dormindo. Ai, nossa, entre não sei que hora e não sei que hora. Eu falo, pau no cu que eu vou ficar acordada até as 11. Então, nisso eu sou doida, eu fico acordada, eu espero. Por isso a roupa tá na máquina, eu não liguei, tá pronta pra ligar. Não deu 11 horas, eu não vou ligar. Aí eu durmo, aí eu acordo e penso, tá, hoje vai ser o dia. Aí eu durmo, aí eu acordo e penso, hoje vai ser o dia. Eu sempre durmo. Nunca vai ser o dia. Mas enfim. Esse não é um podcast da Eletra Paulo. Hoje, minha amiga Tiaga, eu tenho um caso. Eu não sei nem como definir esse caso, assim. Esse caso. É um bizarrão da Natália? É um bizarrão da Natália, cara. E esse caso, ele ficou muito popular uns 2 anos atrás, quando saiu um documentário na Netflix. E a galera começou a me mandar esse documentário falando pra gente falar do caso. E eu não dei muita importância, porque é um caso de stalker. E caso de stalker não é uma coisa que eu tava na vibe naquela época. Então eu falei, não quero fazer. E deixei de lado. E daí agora, em 2026, 2 anos depois que o documentário foi lançado, eu vi o documentário e eu falei, eu preciso contar essa história para minha amiga Tiaga e para os caros ouvintes que não viram esse documentário, que perderam a hype do documentário, assim como eu. O documentário do qual eu tô falando é Amante Stalker Imortal. E a gente vai falar da história da Carrie Farver. Nossa, não conheço essa história. Além do documentário, né, gente, que o documentário não tem jeito, gente. É a grande fonte desse episódio. Já vou falar logo de cara. E também porque não tem tanta informação a respeito desse caso que seja tão bom quanto o documentário. Porque no documentário você vê as pessoas que viveram isso falando, dando o depoimento delas e nada melhor do que isso. Nossa, então vai ser ótimo pra eu ficar sabendo. Eu não conheço, eu não tenho ideia do que você tá falando. Ai, que delícia. Não passou assim, eu realmente não sei, eu não vi documentário, não vi nada, não sei, essas pessoas não me chamam nem a atenção, assim, eu não sei o que eu tava fazendo naquela época, mas algo me deixou desatenta. Além do documentário Amante Stalker Imortal da Netflix, eu também utilizei documentos oficiais do caso e outros artigos, todos que eu vou linkar na descrição desse episódio, tá bom? Incluindo o PDF dos documentos para vocês irem ver onde eu tirei as coisas que eu falo. Hoje a gente vai para Omaha, no Nebraska, para onde um homem chamado Dave Krupa, de 35 anos, se mudou em 2012, depois de ter se separado da mãe de seus 2 filhos. O Dave tinha sido casado com essa mulher, acho que eles nem eram casados, acho que eles eram ajuntados com fé. Tá. Com Ajuntados uma mulher... com fé. Você nunca ouviu esse ajuntado com fé, casado é? Não. Ai, não sei, é coisa da minha voz. Meu Deus, tô aprendendo muita coisa nesse episódio. Então, o Dave tinha sido ajuntado, pelo jeito, pelo que eu me lembro, ele foi ajuntado com fé. Com uma mulher chamada Amy Flora, por muitos anos. E após a separação, eles mantiveram uma relação extremamente amigável, com o Dave sendo um pai presente na vida dos 2 filhos. Eles tinham um casal de filhos. Melhor cenário possível, então que bom. Melhor cenário possível. E eles parecem realmente ser pessoas maravilhosas. Quem me dera mais relacionamentos terminassem assim, né? Exatamente. Em Omaha, ele conseguiu um emprego trabalhando como mecânico/gerente da oficina mecânica. E alugou um pequeno apartamento onde ele pudesse recomeçar a vida.
E como ele tinha acabado de terminar um longo relacionamento com a mãe dos filhos dele e a prioridade dele eram os filhos, o Dave estava decidido a não iniciar nenhum relacionamento sério naquele momento. Mas é claro que ele tá sozinho, morando num apartamento pequeno, tá recomeçando a vida numa nova cidade, e ele precisa de uma vida social. Então ele queria também, né? Todo mundo precisa de amor, de afeto, de carinho. E ele pensou que ele queria conhecer pessoas e sair, ir para um bar, ir para um restaurante. E ter dates, E por que não? ter dates. E ele criou uma conta em um site de namoro chamado Plenty of Fish. O famoso Plenty of Fish, né, gente, que já é assim, um clássico da internet, de tantas histórias. Ele. Foi o Plenty of Fish que financiou o clipe da Lady Gaga, o Telephone, não foi? É mesmo? Ah, sim, é verdade, porque é onde a mulher tá Aparece na tela. É verdade. Mas enfim, o Dave fez um perfil no Plenty of Fish e começou a buscar encontros casuais, o que ele deixou muito claro já no perfil dele, que ele estava procurando algo bem casual, bem tranquilo, nada sério. Alguns meses depois, em outubro de 2012, ele viu no site o perfil de uma mulher chamada Carrie Farver, que ele imediatamente reconheceu como sendo uma mulher que tinha levado o carro dela, na oficina onde ele trabalhava uns dias antes. Ah, tá. E ele se lembrava dela porque, segundo ele, ela era uma mulher extremamente atraente. E ele diz: quando nos olhamos, houve uma pequena faísca. Ela estava me mostrando algo dentro do veículo e estávamos ali muito próximos um do outro, e havia uma certa tensão. A Carrie tinha 37 anos e trabalhava como programadora. Ela morava numa cidade chamada Macedônia, no estado de Iowa, mas ela trabalhava bem próximo de onde o Dave morava. Parece que ela trabalhava, 3 blocos do apartamento dele. Era muito próximo. E assim como o Dave, a Carrie disse que, como ela também tinha um filho que também era sua prioridade, ela também não estava interessada em nada muito sério. Até aí perfeito, né? Ele pensou: perfeito, essa mulher é linda, Tá na mesma vibe que eu. tá na mesma vibe que eu, ela é super agradável. E os dois marcaram um encontro em um bar. E no date, o Dave diz que ela foi muito agradável e que eles se divertiram muito. E drink vai, drink vem, ele decidiu convidá-la para ir passar a noite no apartamento dele. E ela aceitou, eles foram para o apartamento dele. E pouco tempo depois que os dois chegaram no apartamento do Dave, a campainha tocou. E era uma mulher chamada Liz Goyer, quem o Dave havia conhecido também no site Plenty of Fish e com quem ele já tinha ido em alguns encontros, também bem casuais. A Liz pediu 1000 desculpas pelo incômodo, mas ela explicou que ela precisava de algo que ela tinha esquecido no apartamento dele e que ela tinha ido ali só para buscar essa coisa. Eu não sei se isso foi uma desculpa também, porque ela estava, sei lá, triste com tesão uma noite, apareceu na casa do cara sem falar nada, entendeu? Você lembra Achando quando que ia abafar. um episódio de It's Always Sunny em Filadélfia, que a Dee sempre rouba o relógio dos caras para os caras voltarem pro apartamento dela? Nossa, é verdade. Eu pensei em alguma coisa assim. Não, foi pior. Mas assim, de repente ela tava, como eu falei, de repente ela tava triste com tesão, foi lá e daí viu que o cara tava num date. You up? É. Ah. O Dave, obviamente, ficou super constrangido, afinal de contas ele estava em um encontro com a Carrie, mas ele fez a coisa certa e explicou para as duas mulheres o que estava acontecendo. E a Carrie disse que tinha entendido, que não tem problema, relaxa, mas ela resolveu ir para casa. Ela falou: "Eu vou para minha casa, não vou ficar aqui. Resolve aí. Resolve aí, depois você me liga." Depois que a Liz pegou o que ela precisava, ela foi embora e aparentemente nada aconteceu. Ela só pegou o que ela precisava e foi embora. E o Dave ligou para Carrie para conversar e mais uma vez pedir desculpa pelo constrangimento. E nisso a Carrie falou:
não, relaxa, a gente não vai casar, a gente não tá monogâmico, relaxa, eu quero uma coisa bem casual. E ele, meu Deus, a mulher da minha vida. Mas ela explicou para ele que a essa altura ela já estava quase em casa, né? Então ela falou: olha, se você quiser, você pode vir até a minha casa passar a noite comigo. O que ele fez? Ele pegou o carro e foi até a casa dela. E essa foi a decisão que iria mudar para sempre a vida do Dave. Eita. Acreditando que os dois queriam a mesma coisa, o Dave continuou se encontrando com a Carrie. E porque, como eu falei, ela trabalhava muito próximo da casa dele, eles se viram outras várias vezes, com ela passando várias noites no apartamento dele. E nessa época, ela tinha começado um projeto grande que estava consumindo muito tempo e ela estava trabalhando muitas horas extras. Então, ao invés de voltar para casa dela em Iowa, ela dormia na casa dele. E ele achava que estava tudo indo bem. No entanto, numa bela manhã, apenas 2 semanas depois do primeiro encontro, o Dave se arrumou para ir trabalhar, deu um beijo na Carrie, que tinha dormido na casa dele, no apartamento dele, e quando ele chegou no trabalho, ele recebeu uma mensagem da Carrie, que dizia: eu acho que a gente deveria morar junto. Nossa, mas 2 semanas? E ele ficou super desconcertado, né? Ele falou: Carrie, a gente já conversou sobre isso. Não vai acontecer. Os dois tinham falado, tinham entrado num acordo de que ia ser algo bem casual, bem tranquilo, nada sério. E 2 semanas, né? 2 semanas. Tipo, talvez depois de uns 6 meses ele até mudasse de ideia, tá sempre ali, né? Provavelmente, porque ele tava, assim, apaixonado por ela, realmente. Mas 2 semanas realmente, Mas, pra pelo mim, amor, né? se fosse um cara, eu, tipo, seria uma red flag pra mim. Cara, eu só não é uma red flag se for um casal de lésbica. Mesmo se for um casal de lésbica, pra mim já é uma red flag. A não ser que as duas concordem. Não, pra mim é também porque eu sou bi, mas as duas lésbicas não veem a vida como a gente vê. É. Ele falou, então, Carrie, a gente já conversou sobre isso, não vai acontecer. E quase que imediatamente ela respondeu: tá bom, então, foda-se você. Eu te odeio. Você arruinou a minha vida. Você é uma pessoa terrível. Pra mim acabou aí. É isso. Você é desequilibrada. Querida, você é desequilibrada, perdão, mas adeus. Quando ele voltou para casa, as coisas dela, escova de dente, essas coisas assim, bolsa, necessaire, já não estavam no apartamento dele. Ela já tinha ido embora. E o Dave pensou que, nossa, caralho, isso é um livramento, graças a Deus, né? Sim. Infelizmente, essas mensagens eram apenas a ponta do iceberg. Porque nos dias que se seguiram, a Carrie mudou o tom das mensagens e começou a enviar mensagens extremamente agressivas. Algumas das mensagens diziam: vai te fuder, Dave. Eu vou arruinar a sua vida. Eu sei onde você trabalha, onde você mora. Eu vou destruir tudo que você ama. Deu, gente. E as mensagens ficavam cada vez mais frequentes e cada vez mais agressivas. Uma outra mensagem dizia: o que eu mais gosto de fazer é ficar do lado de fora do seu apartamento e te assistir. Eu te odeio tanto que eu quero enfiar uma faca no seu coração. Gente, 2 semanas. A Carrie parecia saber absolutamente tudo o que o Dave fazia, com quem fazia e onde fazia. A ponto de ele estar em algum lugar e receber mensagens dizendo: eu posso te ver. Eu posso te ver no trabalho. Você pode me ver? Nossa, gente. Obviamente, depois de um tempo, a polícia foi contactada, mas a Carrie simplesmente sumiu do mapa. Claro que sim. Ela pediu as contas no trabalho e mandou mensagens para a própria mãe, que ajudava a cuidar do filho dela, dizendo que ela tinha conseguido um emprego em Kansas, no Kansas, e que ela não queria voltar para casa ou sequer visitar a família naquele momento. Ela disse que ela precisava de um tempo sozinha. O tal novo trabalho da Carrie parecia ser estoquear o Dave em tempo integral. Mas, gente. E com o tempo, ela começou a enviar mensagens ela começou a cortar cada vez mais o contato com a família e as mensagens começaram a soar cada vez mais frias e agressivas.
para a própria mãe. Parece que ela tá, tipo, se desconectando da realidade pra entrar numa paranoia. Tipo, num Então, guarda estado. essa informação. Porque não parou por aí. Pouco tempo depois, ainda em novembro de 2012, a Liz Goyer, a mulher com quem o Dave começou a se relacionar antes de começar de conhecer a Carrie, A que passou na casa pra pegar também, um. exatamente, ela também começou a receber mensagens e e-mails extremamente agressivos e ameaçadores. O carro da Liz havia sido, inclusive, vandalizado, o que ela mostrou para o Dave. Eles tinham, tipo, riscado o carro dela de ponta a ponta. No dia em que a Liz foi até o apartamento do Dave para buscar algumas coisas pessoais, ele diz que ela estava na porta do prédio e a Carrie desceu para ir embora para casa dela. E nesse passar, tipo, durou assim, uma viu a outra, mas durou, tipo, segundos esse encontro. Mas foi o suficiente, né, aparentemente, para que a Liz fosse reconhecida e estoqueada. O que era especialmente assustador porque a Liz também era mãe de 2 filhos. Nossa, gente. E assim, sei lá, eu não teria nem prestado atenção. Ela reconheceu o rosto da pessoa, tipo, de relance, de ter visto só porque passou pelo apartamento do cara, sabe? Nossa, Mana, é. é assustador. É É muito assustador, é isso assustador. mesmo, é assustador. As mensagens enviadas para ela e para o Dave, né, para Liz e para o Dave, vinham de mais de 30 números diferentes e comumente se referiam a Liz como aquela puta. Chegou num ponto em que o Dave estava recebendo cerca de 50 e-mails por dia. E ele falou que você bloqueava um número, vinha outro. Bloqueava um número, vinha outro. Bloqueava o outro, vinha outro. Não dava tempo dele bloquear rápido o suficiente, porque ela estava mandando de 30 números diferentes. E viver com medo e paranoia de estar sempre sendo seguidos por uma stalker violenta acabou unindo ainda mais o Dave e a Liz. Claro. Porque era assim, um sabia o que o outro estava passando, e só eles sabiam o que o outro estava passando. E eles começaram a passar cada vez mais tempo juntos e meio que namorar. O que em torno aumentava a ira da stalker, que escalonava o teor das mensagens e ameaças. A mensagem era bem clara: se você não é meu, você não vai ser de mais ninguém. Gente, 2 semanas. E o pior é que hoje a internet permite que a pessoa que tem essas tendências tenha muito mais possibilidades, né? De perseguir a Sim, pessoa. porque você tem 30 e-mails diferentes, você tem 30 VPNs, você tem 30 números de telefone. Principalmente se ela tem uma formação em TI, dá pra saber que ela entende como funcionam essas coisas. Exatamente. Uns dias depois, o Dave recebeu uma mensagem dizendo: eu estou na casa daquela puta. Ela deixou a garagem aberta. Gente, enquanto a Liz estava fora, a Carrie pichou puta na parede da garagem dela. E segundo a Liz, ela também teria roubado cheques de dentro da casa dela. Porque também ela não dá, o trabalho de tempo integral dela agora é tirar a paz dos outros, né? Deve estar sem dinheiro. O apartamento do Dave também foi invadido e vandalizado. A Carrie entrou, cortou as roupas dele e da Liz com uma faca, tipo no meio assim da camiseta, como se fosse ela esfaqueando o coração de alguém, e escreveu usando um batom: vai embora, puta. Nossa, eu tô horrorizada. Escreveu na parede assim, em cima da cama: vai embora, puta. Sempre que um ato de vandalismo acontecia ou ela escalonava a violência, tanto Dave quanto a Liz recebiam mais mensagens da Carrie se gabando do que ela tinha feito e ofendendo ainda mais a Liz. O foco dela era principalmente a Liz. Ela era obcecada com a Liz. Com a violência escalonando para níveis absolutamente assustadores, a polícia solicitou que os dois levassem os seus celulares para a perícia. Ele falou: a gente precisa saber de onde que essa louca tá mandando coisa, né? E para que eles pudessem fazer o download de todos os dados, tentar encontrar um padrão nas mensagens e assim localizar a Carrie.
Teve um policial que chegou a ficar meio que plantado do lado de fora do apartamento do Dave, tentando entender de onde a Carrie estava observando ele. Porque ele ficou plantado, assim, ele falou, gente, será que ela tá naquele prédio? Será que ela tá naquela casa? Onde é que ela tá? Naquela varanda? E ele, inclusive, foi com uma foto da Carrie questionando a vizinhança inteira, perguntando se eles tinham visto aquela mulher. Ou se ela tinha recentemente se mudado para o apartamento, para o prédio, se eles sabiam de alguém que tinha se mudado recentemente. Ele procurava por todos os lados e parecia que essa mulher era uma porra de um fantasma. Eu imagino a frustração. Nossa. E o medo de você saber que você está sendo observado e ninguém acha essa pessoa. Ah, sim, não, eu falo a frustração pelo policial que tá plantado, procurando pista Sim. e tal, e a mulher parece que é invisível, que é o fantasma. Invisível. O cara. Não, se eu sou a pessoa que tá sendo stalkeada por ela, ela tá com medo o tempo todo. Ah, sim. Eu já tava na Porque você Argentina. não se sente seguro nem na sua casa, a pessoa fala que ela tá te vendo da sua casa. Exatamente. E você Eu não acho que eu sabe ia de ficar onde ca- ela tá te vendo. Eu ia, qualquer barulho que eu ouvisse, eu ia achar que essa pessoa tá nas minhas paredes. Exatamente. Eu pensei muito naquele caso do Daniel LaPlante. Sim, do Danila Plant, nas minhas paredes, no forro. Nossa, sim, Paranoia total. instantânea. Eu já acho que tem gente morando nas minhas paredes, eu nem sei, nunca nem ouço nada. Mas piorou. Como? Em agosto de 2013, o Dave recebeu uma mensagem dizendo: eu botei fogo na casa dela. Não estou mentindo, eu incendiei a casa daquela puta nojenta. Espero que essa puta e os filhos dela morram no incêndio. Ai, gente. E de fato, gente, a casa que a Liz alugava em Omaha havia sido incendiada. A polícia identificou pelo menos 6 pontos de origem para o incêndio e confirmou que um acelerante havia sido utilizado. A Liz e as crianças não estavam na residência no momento do incêndio, mas os 4 pets que ela tinha haviam todos morrido. Ela tinha 2 cachorros, um gato e uma cobra. Todos tinham morrido. Nossa, eu acho que eu ia atrás dessa mulher pra. Eu não quero nem falar o que eu faria, porque. Mano, eu sou stalker now. Eu vou atrás dessa pessoa, eu vou virar o Até Keanu o Reeves. inferno, é. Sim, exatamente, exatamente. Depois disso, a Liz, obviamente, se mudou. Ela sequer contou pro Dave para onde ela tinha se mudado. E o Dave chegou à conclusão de que era hora dele também se mudar tudo sobre a vida dele e deixar tudo isso para trás. Joga esse telefone fora, parça. Gente, nessa época, a coisa tinha escalado a um ponto, a situação estava tão difícil que a Amy, que sempre foi amiga do pai dos filhos dela, proibiu ele de levar as crianças para qualquer lugar. É claro, né? De levar as crianças para o apartamento dele, de ter as crianças. Ela falou, gente, você pode vir visitar as crianças na minha casa, mas você não vai tirar essas crianças daqui. Claro, eu não tiro a razão dela, porque é um risco. Você tem que pensar nisso. A prioridade é a segurança Imagina. delas, né? Mas o Dave se mudou, foi isso que ele fez. Ele conseguiu um emprego novo e se mudou de Omaha. E por incrível que pareça, as mensagens cessaram e o caso meio que esfriou. Até que em 2014, a polícia do condado de Pottawatomie começou a investigar o caso novamente. Isso porque lá em 2012, a mãe da Carrie não conseguia entender o que tinha acontecido com a filha dela. Por que a filha dela estava agindo daquela maneira? Estoqueando uma pessoa, sendo violenta, deixando a família, mudando de emprego. E ela reportou a filha como desaparecida, antes mesmo do Dave reportá-la por stalking em Omaha. E quando a polícia, a polícia reabriu o caso, eles entraram no apartamento da Carrie. E eles descobriram que ela tinha deixado para trás remédios que ela usava para tratar um transtorno bipolar. E isso ela ainda não tinha contado para o Dave. Se a Carrie tinha parado de tomar os remédios para o transtorno bipolar abruptamente, isso poderia ser uma explicação na mudança brusca de personalidade que ela estava apresentando. Sim. Não só isso, existe a possibilidade dela ter um outro transtorno que foi mascarado pelo tratamento do transtorno bipolar, ou foi mascarado por um diagnóstico errado de transtorno bipolar.
Então, agora, sem saber exatamente com quem ou com o que eles estavam lidando, a polícia continuou procurando pela stalker, que parecia estar em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que eles não acham ela tá enviando mensagem, tipo, Sem parar. 40, 50 mensagens sem parar pro Dave e pra Liz. E assim, mensagens horríveis, horríveis. Não, ela parece saber onde eles estão o tempo O todo. tempo inteiro. Porque ela Então, ela tá. tá em algum lugar observando, seja pessoalmente, seja através de algum device, ela está observando. Exatamente. Nesse meio tempo, depois de mais de um ano que o Dave tinha do incêndio, que o Dave tinha se mudado, a Liz tinha se mudado e as mensagens tinham parado, nesse meio tempo a polícia abriu o caso. E o Dave, sem saber que a polícia de Potawatomi tinha aberto o caso de novo, tinha começado a investigar o caso, ele, como as mensagens tinham parado, ele estava numa outra cidade, ele entrou num site de namoro e marcou um date com uma mulher. Porque ele falou, gente, tá na hora de deixar essa história pra trás, voltar a ter uma vida social, entendeu? Não posso só trabalhar e dormir. Vida nova, né? Essa mulher, no entanto, nunca apareceu no date deles. Ao invés disso, ele recebeu uma mensagem de ninguém mais, ninguém menos que a Carrie. E no documentário ele fala, eu não acredito nisso, eu convidei ela de volta pra minha vida. Mas como é que ele ia saber, coitado? Como é que ele ia saber, gente? Como é que essa mulher tá, tipo, rastreando o site de namoro atrás desse homem? Só que com a Liz fora de cena, os ataques se voltaram para a mãe dos filhos dele, a Amy. Porque ela deve ter criado, ela sempre deve criar a narrativa que tem alguma mulher querendo roubar esse homem dela. Exato. Antes era a Liz e agora é a mãe dos filhos dele, porque não tem mulher nenhuma mais pra ela inventar, né? Exatamente. Gente, que pesadelo, que pesadelo. A Carrie agora estava estoqueando e ameaçando a Amy e os filhos dele. E a investigação se intensificou, né? Com a polícia de Potawatomi recrutando um homem chamado Tony Cava, que trabalhava no departamento de TI e era voluntário no departamento do xerife do condado. Eles recrutaram o Tony para analisar todo o material digital. E o Tony, ele é maravilhoso, ele é o estereótipo perfeito do cara de TI. Ele chega no documentário, ele senta, ele fala, ele tá com umas 3, 4 latas e garrafa, daí ele fala, tem esse drink que tem cafeína, daí eu tomo café que tem cafeína, daí eu tomo esse outro que tem cafeína, eu tomo esse outro que tem cafeína. E o Tony tá no Spectrum. Então, quando ele foca em alguma coisa, ele hiperfoca em alguma coisa. E foi o que ele fez, ele hiperfocou nesse caso. Ele começou a analisar todos os e-mails, todas as mensagens, tudo, tudo, tudo. E ele começou a analisar o IP dos e-mails que a Carrie havia enviado. E era tipo milhões e milhões e milhões de IPs diferentes. A maioria desses e-mails também haviam sido enviados usando um VPN, ou seja, não era possível rastreá-los. Mas o Tony, que era um gênio, ele fez uma varredura, ele criou um código e ele fez uma varredura em todos aqueles que podiam ser rastreados, aqueles que eram únicos, aqueles que ele podia identificar. E foi assim que ele chegou em um muito interessante. Um IP ligado a uma casa em Iowa, de um homem chamado Todd Butterball, que trabalhava com TI para o condado de Potawatomi. O Tony era chefe do Todd. E aí? E o Todd foi, obviamente, o primeiro suspeito, mas a polícia logo viu que ele estava morando com uma namorada nova. E essa namorada era uma mulher chamada Liz Goyer. Ela roubou o nome? Não. A Carrie nunca enviou aquelas mensagens. Ela nunca estoqueou ninguém. Foi a Liz o tempo todo. A Liz era a verdadeira stalker. Gente, eu achei que a Carrie tinha roubado o nome da Liz. Mana, ela tinha enviado as mensagens, simulado as invasões, o vandalismo,
o E o incêndio. incêndio? Ela matou os 4 pets dela mesma. Aham. E por que ela só mudou e fingiu que ia embora? Então, Agora você vai me explicar, desculpa, eu tô chocada, eu tô passada. Gente, todas as situações em que as mensagens e a violência pareciam escalonar coincidiam com situações onde ela e o Dave estavam se afastando, ou quando ele falava que ele não queria mais ficar com ela, que ele queria terminar. Daí escalonava as mensagens, né, a violência, e eles acabavam se unindo de volta. Porque ela era vítima, ele, né, tentando proteger ou tentando. Falciane. Obviamente que foi a Liz que colocou fogo na própria casa. O que ela não tinha contado para o Dave nem para a polícia era que ela estava para ser expulsa daquela casa pelo proprietário da casa. Quando ela se mudou sem falar para o Dave para onde ela tinha se mudado, não era porque ela estava querendo fugir de uma stalker, é porque ela tinha se mudado para a casa do Todd. Então, além de tudo, ela era uma safada, ela tava pegando os dois ao mesmo tempo. Mana, ela e o Todd estavam num relacionamento desde 2010. Era aquele relacionamento vai e vem, vai e volta, às vezes tá junto, às vezes não, mas foi assim de 2010 a 2015. Isso significa que durante todo o tempo em que ela conheceu e começou a namorar o Dave, ela também estava com o Todd, que acreditava que o relacionamento deles era monogâmico. E pior, ele ajudava a Liz com as contas da casa, ajudou ela a comprar carro, e quando a casa dela pegou fogo, ele deixou ela se mudar para a casa dele com os 2 filhos que ele ajudava a cuidar. Safada. A real Carrie Farver era uma mulher linda, inteligente e com uma boa carreira. Ela ficou grávida e teve seu filho quando ela ainda era muito jovem, mas ela voltou aos estudos para terminar a faculdade. Ela era determinada, era uma boa filha e uma ótima mãe. Ela jamais abandonaria a família e o filho. Ela jamais ficaria anos sem contactá-los ou contactaria a família com mensagens agressivas. Principalmente porque nessa época o pai dela estava doente, com uma doença terminal. No apartamento dela, a polícia não havia encontrado apenas os remédios para o transtorno bipolar. Eles tinham encontrado tudo. Roupa, pertences pessoais, casacos de frio, tudo. Aquele não era o apartamento de uma pessoa que se mudou para trabalhar no Kansas. Aquele era o apartamento de quem saiu e nunca mais voltou. As contas bancárias da Carrie também mostravam que nenhuma movimentação havia acontecido desde 2012, quando ela foi reportada desaparecida pela mãe. A Carrie foi vista pela última vez no dia 13 de novembro de 2012, no dia em que o Dave recebeu a mensagem perguntando se eles podiam morar juntos. Naquela manhã, como eu disse, ele se arrumou para trabalhar, deu um beijo nela e saiu de casa enquanto ela continuou trabalhando. Foi provavelmente quando ela saiu para trabalhar que a Lisa a abordou, a sequestrou e assumiu sua identidade. A Carrie não estava desaparecida. Ela estava morta. E agora se iniciava uma nova investigação para saber se, quando, como e onde a Liz tinha assassinado a Carrie. E como eu disse, enquanto a investigação estava rolando, a stalker, que agora a gente sabe que é a Liz e não a Carrie, tinha começado a stalkear o Dave e a Amy, a mãe dos filhos dele. Então, a essa altura, em 2015 já, ela estava acreditando que ela tinha cometido o crime perfeito e que ela nunca ia ser pega. E ela continuava stalkeando o Dave e a Amy e mandando aquelas mensagens absurdas para os dois. Não só isso, a polícia tinha colocado um rastreador no carro da Liz para monitorar os movimentos dela e pôde verificar que ela dirigia diariamente ao redor da casa da Amy. Nossa, totalmente doente, né? Piora. Nossa. Em novembro de 2015, a Liz procurou a polícia dizendo que a Amy estava enviando mensagens agressivas e ameaçadoras a ela. Em dezembro de 2015, o 911 recebeu uma ligação. A ligação de uma mulher chamada Liz Goyer,
que havia sido baleada na perna por uma mulher que ela não conseguiu identificar em Big Lake Park, no Iowa. Desculpa te cortar, mas tem gente que não suporta não ser o protagonista a todo momento, né? Ela tirou na própria perna, do nada, do neida. Assim, eu tô exausta só de ouvir. Você imagina ser alguém do convívio dessa pessoa. Mana, mas imagina viver dessa forma. A sua vida inteira em função de outra pessoa, de querer a atenção de outra pessoa, de ser obcecada por outra pessoa. Que horror! Que loucura! Que absurdo! Claro que sim. Que falta de, sabe, de amor próprio, falta de perspectiva na vida, falta de QI, falta de tudo. A Liz foi levada para o hospital, onde ela se recuperou completamente. E ainda, se fazendo de vítima, ela foi dar entrevista para a polícia. Que a essa hora já sabia que ela era porra da stalker, então eles fingiram acreditar no que ela estava falando e que ela era uma vítima, uma coitada que tinha sido baleada por uma mulher que ela não conseguiu identificar. Eu vou tocar o menor violino do mundo. Mas tocar o menor violino do mundo pra ela aqui. Então, e na entrevista que vocês podem encontrar no YouTube ou ver no documentário uma parte, a Liz senta com a cara mais lavada da face da terra, na frente de um policial, e tenta convencer ele de que quem atirou nela foi a Amy. E que, de repente, todo esse tempo, a real stalker não era a Carrie. De repente, era a Amy. Porque agora a Amy era a nova vítima dela, então ela estava obcecada. O novo alvo da fixação dela, né? E a intenção dela era fazer com que a Amy parecesse a real stalker e a assassina da Carrie, porque ela achava que ninguém nunca ia descobrir que ela assassinou a Carrie. Mas ela queria, por dúvida das vias, colocar a culpa em alguém, nas costas de alguém. Então, ela já começou... Você falou por dúvida das vias de propósito? Sim, falei. Ah, tá. É que eu nunca sei quando você tá zoando ou quando você trocou. É que pode... É 50-50. A chance é 50-50. É que eu gostei. Desculpa, fala de novo por dúvida das vias, porque eu gostei mesmo. Não, já falei, já. Então Não tá vou bom. cortar também. Não corte. Então, e detalhe. Ela tinha atirado na própria perna, no meio do mato, no meio do parque, para colocar a culpa na Amy, com uma arma que ela roubou do apartamento do Dave. O Dave tinha comprado uma arma para se proteger, porque ele obviamente estava extremamente paranoico e desesperado. E isso não é paranoia. Não é paranoia. Ele Tem uma estava razão. desesperado. E daí ela entrou no apartamento dele, roubou a arma, porque ela sabia que se fosse a arma dele, a Amy tinha mais chance de ser implicada. E a polícia sabia bem disso tudo que eu tô falando. Mas até então, eles não tinham nenhuma evidência concreta de que ela tinha assassinado a Carrie. E nada que pudesse provar, acima de qualquer sombra de dúvida, que ela sequer estava envolvida no desaparecimento da Carrie. Até então, a Carrie é uma pessoa desaparecida. Tudo o que eles sabiam era que a Amy agora estava em perigo, porque Sim. a Liz estava stalkeando a Amy e tentando colocar nas costas dela um crime que ela não cometeu. E a polícia foi dando corda para Liz se enforcar. O policial que a interrogou disse: olha, a gente sabe, a gente entende que você é a vítima aqui. A gente entende que você é a vítima aqui, porque eles foram dando corda. Dá pra ver na entrevista, tipo, ela falando que talvez tenha sido a Amy e tudo mais, e que talvez tenha sido E eles, claro, eles falam, olha, a gente sabe que você é a vítima. Tá na cara. Só que a gente não pode prender a Amy ainda, porque a gente não tem nada contra ela de evidência. Mas se você tiver alguma coisa de evidência contra a Amy que possa nos ajudar a construir um caso contra ela, você contacta a gente imediatamente, tá bom? E ela, claro, senhor, sim, senhor, sem problema, senhor.
Eles sabiam que todas as vezes que algo extremo, como um ato de vandalismo ou um incêndio, aconteciam, a Liz enviava mensagens se fazendo passar pela Carrie, confirmando que a Stalker tinha feito aquilo, né? Tipo, a casa da Liz. Porque a casa Ah, da Liz tá. tinha pegado fogo. Daí a Liz recebia no dia seguinte: haha, fui eu que quase te matei, fui eu que matei seus pets. E mandava mensagem pro Dave: eu que taquei fogo na casa daquela puta. Gente, ela matou os próprios pets, só por isso ela já tinha que estar presa. Então, só que a polícia sabia que toda vez que alguma coisa extrema acontecia, a Liz impersonava a Carrie e mandava mensagem para ela mesma e para o Dave, fazendo a Carrie parecer ser culpada, né? Então, o que a polícia falou? A gente vai pedir provas para ela contra a Amy, porque é óbvio. Ela vai mandar e-mails para ela mesma, dizendo ser a Amy, assumindo responsabilidade de crimes que ela cometeu. Tá, Então, eles sabiam disso. Eles falaram, gente, é óbvio. bem jogado. Então a polícia pensou, se a gente pedir para elas provas que a Amy é a real stalker ou provocar uma situação que torne ela mais errática, ela vai escrever uma mensagem dizendo: oi, eu sou a Amy, eu cometi o crime. E daí a gente vai fingir que a gente acredita que é a Amy. E bingo. Ai, gente, além de tudo é burra, né? Dias depois, a Ai, Amy supostamente teria enviado uma mensagem para Liz dizendo que ela que tinha atirado na Liz porque a Liz não tinha largado do Dave. meu Deus, que coincidência! Não é muita coincidência? E a polícia, fingindo que acreditava nessa ladainha, foi dando cada vez mais corda para ela se enforcar. Como se não fosse o suficiente, eles falaram para o Dave se mudar de volta para casa da Amy. Pra pôr lenha. Para o Dave, eles disseram que era a melhor coisa a se fazer, porque os filhos dele estavam em perigo, então era bom que ele tivesse com os filhos e que ele pudesse proteger a família dele. E como eles iam estar todo mundo junto, ia ser muito mais fácil para a polícia protegê-los também. O que faz E sentido. o Dave falou, faz todo sentido, vou me mudar de volta para casa da Amy. O que a polícia sabia, é que a Liz Ia ficar doida. iria descobrir que a Amy e o Dave estavam morando juntos, ia ficar doida, ia ficar cada vez mais errática e bingo. A Liz ligou para a polícia dizendo, choramingando, Renata, tá a ligação tá no documentário. Ela choramingando. Falciane. A Amy matou uma pessoa. Que até então a polícia não tinha dito, né, que a Amy tinha matado uma pessoa. Como é que ela sabe que a Amy matou uma pessoa? A Amy matou uma pessoa. Ela atirou em mim. E ela ainda não foi presa. E ele tá se mudando pra casa dela. E o policial. Você não tá morando com o boy, amiga? Não, e o policial. Mas, Liz, a gente não tem provas de que a Amy fez nada contra a Carrie. Você falou que era a Amy que estava stalkeando você e não a Carrie e tal, mas a gente não tem prova de que ela tenha feito nada contra a Carrie. A gente não tem prova de que ela tenha feito nada contra o Dave. Ela não tá confessando. Ela não tá dizendo nada pra gente. Se ela falar alguma coisa pra você, isso pode nos ajudar a construir um caso contra ela. Então, se ela te mandar alguma mensagem confessando que está ligada ao desaparecimento ou possível morte da Carrie, você, por favor, nos fale. E bingo! Ai, que burra. Mais uma vez, a Liz escreve um e-mail para ela mesma, se passando pela Amy, confessando cada detalhe do assassinato da Carrie. E aqui é muito triste. É muito pior do que a gente pensava. Segundo o e-mail, a Carrie teria sido esfaqueada em seu carro, seu corpo queimado em um lote abandonado, e seus restos mortais teriam sido jogados em uma caçamba de lixo. Mano. Nada disso pôde ser confirmado, porque o corpo da Carrie nunca foi encontrado. Como que uma pessoa vai de 0 a isso? Aparentemente do nada. Do nada, em muito pouco tempo.
Tipo, você matou seus próprios pets, você matou uma pessoa. Ela começou a sair com o Dave em 2012. A Carrie começou a sair com o Dave em novembro de 2012. Em novembro de 2012, a Carrie desapareceu. Gente, tipo... Parece, a impressão que me dá é que, tipo, virou uma chavinha. De um dia pro outro virou uma chave e a pessoa... Eu esqueci de falar isso, quando o Dave estava no primeiro date com a Carrie, a Liz estava ligando para ele. Quando ela apareceu no apartamento dele, não foi à toa. Ela já estava stalkeando ele. Ela já sabia que ele estava num date com outra mulher. Nossa, assustador. Mas como o e-mail que supostamente a Amy teria mandado disse, né, que a Carrie teria sido esfaqueada em seu carro, a polícia voltou esforços para o carro da Carrie. Nos arquivos que eles tinham do telefone da Liz, que ela permitiu que eles fizessem o download enquanto ela fingia ser a vítima, eles encontraram uma foto que a polícia da época tinha perdido, não tinha se ligado. Era a foto do carro da Carrie, a foto da parte de trás do carro dela mostrando a placa. Essa foto era da noite de Natal de 2012. Mano. O carro dela, porém, só havia sido apreendido pela polícia em janeiro de 2013. Então a Liz sabia onde o carro da Carrie estava entre o desaparecimento dela em novembro de 2012 e a apreensão do carro em janeiro de 2013. No carro, eles encontraram uma impressão digital em uma latinha de pastilhas, que era um match perfeito para a impressão digital da Liz. Então era óbvio que a Liz tinha estado sim no carro da Carrie, que o e-mail que ela mandou era uma confissão real, e aquela era a cena do crime. Mais tarde, a polícia periciou esse carro e eles não encontraram nenhuma mancha de sangue. Mas, quando eles removeram o couro do assento do passageiro, eles viram o estofado embaixo completamente manchado de sangue. Tá. E com isso ficava então claro que aquele e-mail era uma confissão. Que ela realmente tinha assassinado a Carrie no carro da Carrie. E a Liz finalmente foi presa por esse assassinato. E as evidências não paravam por aí, porque eles continuaram investigando esse caso mais a fundo, buscando provas concretas, porque era um caso de homicídio sem corpo. E é extremamente difícil você julgar e conseguir uma condenação de homicídio num caso em que o corpo não foi encontrado. Principalmente no caso dela, que tinha uma questão de saúde mental, né? É muito difícil você provar, além de uma dúvida razoável, Que ela não, que essa pessoa saiu andando. que ela Porque é isso que eles falam, né? Qualquer pessoa com bipolaridade, depressão, desapareceu porque ela saiu andando. Ela que fugiu, ela saiu por aí. Não é bem assim, né? A gente é doida, mas tem um limite. Sim, é triste porque tem muitos casos, como o da Emma Filipoff, que a gente já fez aqui, e o da Maura Murray, que a gente vai fazer também. Eu tô com um livro, inclusive, pra fazer, desde a Crime Conta pra fazer, que são casos em que são mulheres jovens que têm questões de saúde mental e que muitas vezes falam, só fugiu, mas elas nunca mais apareceram. O corpo sumiu. Pois é. São circunstâncias super suspeitas, super estranhas, mas como existe uma possibilidade da pessoa ter tido, as pessoas meio que relevam. Então, já é difícil ser mulher. Surtou. Já é difícil ser mulher no mundo. Ser mulher neuroatípica é mais difícil ainda, sabe? É muito difícil. Qualquer coisa é surto. Tudo é surto. Em um antigo tablet do Dave, a polícia recuperou um memory card, que eles logo entenderam que era um memory card antigo da Liz. Porque ele estava cheio de selfie dela. Cheio de selfie. Eles falaram, gente, o tablet é dele, mas esse memory card não é dele, é da Liz. E entre muitas e centenas de fotos, eles conseguiram encontrar a foto do que parecia ser um pé. E eles identificaram esse pé como sendo o pé da Carrie por conta de uma tatuagem que ela tinha no pé, que era um símbolo chinês.
E essa tatuagem, eles sabiam que era dela porque as fotos que a mãe dela tinha mostrado dela para a polícia, nas fotos ela tinha essa tatuagem no pé. Um dos e-mails que a Liz mandou para si mesma, se passando pela Amy, descreve uma tatuagem do Yin Yang que há no quadril da Carrie. Essa tatuagem a polícia descobriu que ela tinha feito com o ex-marido dela em 2009 e que eles tinham feito matching tattoo, sabe? Ela fez no quadril e ele fez na panturrilha, o mesmo símbolo. Só que ninguém nunca tinha sido informado de que a Carrie tinha essa tatuagem. Então, como que ela sabia que a Carrie tinha essa Sim. tatuagem no quadril? Entre as fotos, também foi encontrada a imagem do que parecia pele tatuada com o símbolo Yin Yang, que a perícia analisou e concluiu ser consistente com a tatuagem do ex-marido da Carrie. No tablet, eles também encontraram fotos de uma lona, que, se a gente for acreditar no que dizem os e-mails que a Liz escreveu se passando pela Amy, teria sido usada na queima e no abandono do corpo da Carrie. Nossa, gente, eu tô chocada. Eu tô horrorizada. Bem, o julgamento começou e todo mundo estava muito apreensivo porque, como eu falei, era um caso de homicídio sem corpo. Felizmente, as provas que eles tinham eram suficientes para uma condenação. No encerramento, o juiz declarou que a corte havia concluído que a promotoria falhou em provar um caso de homicídio, pois não houve a recuperação do corpo. Mas esse fato havia sido superado pela enorme quantidade de provas apresentadas. Ele disse ainda: Carrie Farver não desapareceu de forma voluntária. Ela foi infelizmente assassinada. E a corte conclui que a ré intencionalmente assassinou Carrie Farver com premeditação por volta do dia 13 de novembro de 2012, aqui no estado do Nebraska. Shanna E. Goyer, a Liz, foi sentenciada à vida na prisão por homicídio de primeiro grau e a uma sentença consecutiva de 18 a 20 anos de prisão pelo incêndio criminoso. E essa é a trágica história de Carrie Farver, a stalker que nunca foi. Nossa, gente, É horrível essa história. E assim, se não tivesse uma condenação, nesse caso, a reputação da Carrie ia para sempre estar manchada, como uma stalker violenta. E é muito bonito porque no documentário a mãe da Carrie fala como ela trabalhou muito muito próximo da polícia de Potawatomi, ela meio que virou amiga dos policiais que estavam responsáveis por esse caso. sim. Esses policiais eram o sargento Jim Doty, Ryan Avis e o Anthony Cava. E eles viraram, assim, amigos dela e ela fala, chorando, assim, eles salvaram a minha saúde mental, eles salvaram a minha sanidade. Porque sem eles, se eles não tivessem aberto esse caso de novo por um interesse deles, eles não tivessem ido atrás para abrir esse caso, eu sempre ia estar no escuro, eu ia estar sempre pensando no que tinha acontecido com a minha filha, se ela estava bem, se ela estava machucada. E eles criaram uma amizade também com ela e com o filho da Carrie, né? E, inclusive, o Jim Doty e o Anthony Cava, eles criaram um fundo de bolsas de estudo no nome da Carrie na Iowa Western Community College. Ai, que bonito. Eles ficaram assim, é muito tocante, porque eles fizeram isso, eles não precisavam abrir esse caso, eles não precisavam abrir essa investigação, era só um caso que interessava o Jim, e ele foi atrás. Ele foi falar com essa mãe, ele foi conhecer a família, ele falou, isso tá muito estranho. E o Anthony Cava, o Tony Cava, que eu falei, que é o cara do TI que ficou responsável por analisar todo o material digital. Que foi quem descobriu Exatamente, que foi foi quem isso. descobriu. Ele, gente, se existe anjo na Terra entre nós, ele é definitivamente um deles. E é engraçado falar isso porque muita gente que tem filhos ou parentes no Spectrum, eles falam, né? No Spectrum eles falam que são anjos na Terra. Esse homem é um anjo na Terra. Para você ter uma ideia,
Ele ficou tão focado nesse caso e tão determinado a saber o que tinha acontecido, que ele, durante a investigação durou mais de ano. Durante a investigação, ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro que deveria ser removido através de uma cirurgia. E ele falou que, como ele não podia trabalhar, né, que isso ia afetar o trabalho dele, ele só faria a cirurgia depois que esse caso tivesse fechado. Ele literalmente doou a vida dele, porque ele podia, sei lá, vai saber o que ia acontecer. Sim, não, Ele esse tipo podia de coisa morrer. pra você não saber. Não, e cresce, é muito instável, né? Não dá pra você saber quanto vai crescer, quando vai crescer. Ele Exato. ele se pôs em risco mesmo. Ele se pôs em risco mesmo e eles trabalhavam 12, 16 horas por dia para resolver esse caso. E ele é um anjo na Terra. Ele é um anjo na Terra. Assim, toda a gente fala muito mal de polícia, e nesse caso dá pra falar muito mal da polícia, porque eles, tipo, se eles tivessem ido atrás realmente, eu tenho a impressão de que eles poderiam ter resolvido esse caso mais cedo. Em 15 de novembro de 2012, 2 dias depois de a Carrie ser vista pela última vez, o chefe dela recebeu uma mensagem de texto do celular dela informando que ela estava se demitindo e enviando uma tal de Shanna Goyer, a Liz, para substituí-la. Mais tarde, naquele mesmo dia, a Liz preencheu uma aplicação para trabalhar na empresa. No dia 16 de novembro de 2012, o cartão de débito da Carrie foi usado para fazer 2 compras, uma de $168 aproximadamente e a outra de aproximadamente $230. No dia 17 de novembro de 2012, a mãe da Carrie recebeu uma outra mensagem de texto do celular da filha, dizendo, né, era uma mensagem de texto com uma foto de um cheque de $5.000 emitido para Carrie da Liz. E na mensagem a Carrie pedia que a mãe deixasse a Liz entrar na casa da filha para recuperar um conjunto de quarto que a Liz supostamente havia comprado com o cheque. Então a Liz escreveu esse cheque e mandou para a mãe da Carrie, dizendo que: oi, mãe, você pode deixar a Liz entrar no meu apartamento porque ela me pagou um dinheiro em troca de um conjunto de quarto que eu vendi para ela. E mandou a foto do cheque para a mãe. Ainda uma dissimulada golpista, né? Mas ficou muito naquele: isso daí é um amor que deu errado. É a mulher. Hoje, a gente já fez isso várias vezes. Você já fez o caso da Kirat Assi, a gente fez Bebê Rena, a gente tem um especial de stalker de celebridade. De maneira geral, esse caso, eu acho que quando alguém vem falar que está sendo stalkeado, é tratado como um negócio menor, entre aspas. Eu acho que não é dada a atenção que deveria ser dada. Eu tenho a impressão de que se é um homem sendo stalkeado por uma mulher, eles ainda suavizam mais. Eles acham que é menos perigoso. Sim. É o que a gente sempre fala, que o patriarcado também é prejudicial para os homens, porque existe esse estereótipo de que a mulher doida é inofensiva. De que a mulher doida, ela só é gostosa e boa de sexo, mas ela é inofensiva. E não é, gente. Sim, e a gente vive vendo isso, gente. Vendo o caso da Sarah Boone, que é o caso que a gente traz muito para falar disso. A gente vê na entrevista, o marido dela justifica o fato dela agredi-lo, o ex-marido dela, né? Dizendo que ela que she's tiny, ela é bem pequenininha. Ela é pequena, então como não se dói. não tivesse problema ela agredir ele por ser menor que ele, gente. Continua sendo uma agressão, sabe? Eu entendo o lance de que, claro, tem muito mais casos de violência de homem contra mulher, os homens são fisicamente maiores também, mas isso não quer dizer que as mulheres têm carta branca para sair batendo nos homens. Não é assim que funciona. Não, isso não quer dizer que a gente, mulher, não seja capaz de violência extrema. Às vezes não é pelo tamanho, sabe? Ela não precisou de tamanho aqui para destruir a vida desse homem. Exatamente, para destruir, para matar uma pessoa. Para matar ela matou 5 seres vivos. Ela não precisou de força para fazer isso. Ela só precisou. Pelo quê? Por nada. Por absolutamente nada. Por o que quer que tenha na cabeça dela. Eu imagino que ela nem tenha uma questão de saúde mental, porque eu imagino que ela tenha passado por um laudo.
Porque nesses casos isso normalmente acontece. Então eu imagino que não tinha nada de errado com ela, tipo, no sentido Físico, neurológico, mas algum transtorno essa pessoa tem, né? Eu tô dizendo só que, tipo, entra muito naquela coisa de que a sua saúde mental é sua responsabilidade. Então, pra mim, esse crime é de uma futilidade imensa. Ela destruiu a vida de um monte de gente, matou 5 seres vivos Uhum. porque ela estava afim. Porque, assim, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia disfarçar pra ir morar com o boy. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Sabia, ela tentou colocar nas costas da Além de Amy tudo, é uma imediatamente. covarde. Pra mim, assim, é uma pessoa baixa. Uma pessoa baixa em todos os sentidos. É uma golpista, uma trambiqueira, uma covarde, uma insegura e uma pessoa... Eu não sei como essa mulher é por fora, mas por dentro ela é nojenta. É isso, Podre. podre. Pra mim, isso não salva nada. Eu tenho dó de quem saiu de dentro dela. Tenho dó porque não tem nada a ver com a história. Sim, Mas tem que aguentar esse estigma de ser filho dessa pessoa podre. pois é. E é isso. Nossa, muito Nossa, triste, eu fiquei gente. E a revoltada. Carrie, por tanto tempo, ficou com uma reputação tão horrível. E a mãe dela sabia que ela não era daquele jeito. A mãe dela sabia que ela nunca ia abandonar o filho, que ela nunca ia abandonar a família dela. Principalmente por causa de. Agora, é claro que a mãe dela ficou preocupada dela ter realmente tido um surto, alguma coisa, se ela ter parado de tomar os remédios, ou ela ter misturado o remédio com alguma coisa, ou ter um diagnosticado que estava sendo mascarado pelo tratamento do transtorno bipolar. É claro que a mãe dela pensou em tudo isso, mas a mãe dela foi esperta, porque a mãe dela falou: eu não reconheço minha filha, eu vou reportá-la como Sim. desaparecida. Não interessa o que ela tá me dizendo no Facebook, mandando mensagem dizendo que ela não quer me ver, eu vou atrás da minha filha, eu vou reportar ela Que como bom. desaparecida, porque isso Não, não é que normal. bom, sim, sim. Nossa, E tô muito revoltada, tô com muita raiva mesmo. Mas, de qualquer forma, gente, por todos os erros da polícia, todos os problemas que a polícia fez, esses três, o Jim, o Ryan e o Tony, eles cavaram e eles investigaram e eles fizeram o trabalho policial que a gente ama. Sim. Que a gente, assim, que chega a brilhar o olho quando um policial faz isso. Um investigador faz isso. Eles foram atrás e eles não largaram o osso enquanto eles não descobriram. E quando eles souberam que foi a Liz, aí sim que eles não largaram o osso. Nossa. Porque daí eles sabiam que a Carrie tinha sofrido alguma coisa. Não, e que bom que o caso foi parar com essas pessoas que eram sérias, que eram competentes e que fizeram um trabalho investigativo bom, né? E que tinha recurso. Que tinha recurso. Graças a Deus teve recursos. Né? Porque às vezes em cidadezinha, né, no Mas sovaco nossa, do eu tô Nebraska. indignada com a futilidade do crime, sabe? Sim. É um negócio que, não sei. Mana, ela viu a Carrie, Renata, a Carrie tava descendo do prédio, ela tava na porta do prédio, foi 10 segundos no máximo. Foi o suficiente pra ela decidir assassinar a Carrie. É um negócio que eu, sei lá. Mas é isso, gente, é isso que eu tenho pra hoje. Então, se você é uma das pessoas que 2 anos atrás me pediu pra fazer esse caso, eu não lembro quem você é, mas aqui está o caso e esse caso é dedicado pra você. Manda pra gente no nosso Insta, no nosso YouTube, se foi você que pediu esse caso. A gente fica curioso pra saber quem é. Exato. Exato, porque eu não tenho mais essas mensagens no meu Insta, eu não tenho mais o app no meu celular, então eu não vou lembrar. Mas manda aqui pra gente, comenta aqui no Spotify ou no YouTube, onde quer que você esteja ouvindo, pra gente saber que foi você. E se você tem algum caso de stalking que aconteceu com você que você queira contar pra gente, a gente tem um formulário do Google que tá no nosso Instagram também e que tá na descrição dos vídeos. Qualquer vídeo que você olhar, uma das primeiras coisas que vai ter é link para o formulário das histórias de vocês. É só clicar. 100% anônimo, podem dividir com a gente se vocês quiserem ficarem confortáveis, que às vezes a gente faz alguns vídeos de compilado de história de vocês e a gente se interessa muito por esse tema, por falar desse tema do aspecto criminal, e é um fenômeno que está acontecendo cada vez mais na nossa sociedade, né? Porque a gente tá vivendo um momento em que as pessoas, querendo ou não, todo mundo acaba sendo produtor de conteúdo, sendo pago para isso ou não, né? Então as pessoas têm cada vez mais acesso às vidas umas das outras e não é todo mundo que consegue lidar com isso, do ponto de vista psicológico mesmo. Então, Sim. não é à toa, né, que existe uma lei de stalking no Brasil e que tem um monte de caso criminal envolvendo esse tipo. É um negócio, é o crime do nosso século, né?
Sim. E hoje em dia ficou muito fácil estoquear alguém e se esconder Sim, na exatamente. internet, né? Com VPN, com... Tipo, a outra lá, ela usava até o Wi-Fi do McDonald's pra estoquear eles, pra mandar mensagem, mandar e-mail. Hum. Então, é isso, gente. Se cuidem. Sim. Só pra lembrar, segundo a polícia, caso você esteja sofrendo stalking, caso você esteja sofrendo qualquer tipo de assédio nas redes ou fora das redes, a melhor coisa é ignorar. Porque se você der atenção, mesmo que negativa, a pessoa vai interpretar isso Um como incentivo. conseguir atenção. É um incentivo. Se ela te mandar 300 mensagens e na 301 você responder, ela vai falar, ok, agora eu só preciso mandar mais 300 porque na 301 ela vai responder. Então, é um incentivo. Se você estiver passando por qualquer tipo de situação desse tipo, ignora. Qualquer tipo de situação desse gênero, ignora completamente a pessoa. E E no acumula Brasil, provas para levar para a isso, polícia. desculpa eu falar isso, desculpa te cortar. No Brasil, você consegue abrir um boletim de ocorrência por stalking. Eu sei que não é crime em todos os Exatamente. países, mas no Brasil você pode. Você pode, coleta todas as informações, todas as provas que você, todos os prints, tudo, e faz um boletim de Sim, ocorrência. e eu sei que pode Tá bom? parecer, às vezes a gente pensa, nossa, mas eu vou levar print para a polícia, né, gente? Hoje, se você leva um print no cartório e você autentica, tem um procedimento que você pode fazer, que o seu celular é avaliado por um expert, que atesta que o seu print não foi adulterado e você tem isso como evidência protocolada em cartório. Hoje, print já é evidência sim, tá? Então, printa tudo que você tiver, salva tudo que você tiver, guarda numa pastinha no seu drive, tenha lá e procura a polícia, porque eu sei que é chato, eu sei que é um processo, mas você precisa construir um histórico de provas. Se defenda, Se defenda. sempre. Tá bom? E sejam bons. E busquem conhecimento. E deixa o povo em paz, gente. Ah, gente, vamos deixar as Tchau. pessoas viverem em paz, vamos ficar de boas, vai. Se alguém não te quer, vai procurar tua turma. Exatamente. E Xablau.